Eu vim aqui para falar para vocês o que é a Tiçara, como foi esse processo de sair da Umbanda para ir para Tiçara, quem são os ciganos de Tiçara, se eles têm a ver com a Umbanda, se não tem, e explicar para vocês de uma forma bem simples, porque eu vou contar realmente a minha vivência e vou falar detalhes de como foi o processo, para que você que está do lado daí, às vezes está dentro de um terreiro e sente que tem alguma coisa faltando, ou até aquela pessoa que tem muito apreço, vocês também vão poder ver esse vídeo e talvez se identificar com essa história e às vezes até ter uma parecida. Então, bora lá que eu vou passar um pouquinho para vocês de como iniciou a minha jornada com o povo cigano. Optcha, meu povo! Como vocês estão? Nosso primeiro vídeo eu vim me apresentar para começar a nossa jornada de 30 dias de vídeo seguido, para vocês conhecerem um pouco da Tsara e também um pouco de mim. Eu sou a Viviane, sou sacerdote da Tsara Carmesita do Oriente, também faço parte da Umbanda, tô quase pegando minha obrigação de mãe de santo. Também faço um pouquinho, assim, da parte do helenismo e da bruxaria, né, estou ainda na fase de aprender um pouco mais, mas também tem alguma ligação aí com a minha jornada na espiritualidade, que mais pra frente a gente pode até conversar sobre isso. Uma das coisas que eu sempre me atentei durante o meu desenvolvimento na Umbanda é que o povo cigano, o dia que a gente trazia eles, era muito importante para mim. E eu tinha um negócio assim, sabe? Aquela coisa que você fala, ai, o povo cigano, que legal. Até mais do que Exu Pombogira, do que malandragem, que normalmente é o que as pessoas mais gostam. E não sei se é coincidência, mas eu trabalho com uma pombogira cigana. Então eu conseguia ver a diferença entre você trabalhar com uma pombogira cigana e você trabalhar com um cigano na Umbanda, né, que é a linha do Oriente que eles chamam. Era muito diferente, né? Eles veem o povo cigano como quase que uns pobres coitados, tá? Não falando muito abertamente sobre isso, mas é muito bonzinho, muito carinhosinho. Ai, os coitados que viveram trabalhando para poder comer, sabe? Muita coisa assim. Pelo menos na Umbanda que eu aprendi era dessa forma. E eu não gostava daquela visão que o povo cigano tinha, não gostava da visão até mesmo de trabalho com eles, de sempre você ter que ter muita troca, porque eles são muito trabalhadores, não sei o que, mas da onde vinha aquilo? Qual era o fundamento daquilo nunca era passado? E também tinha toda uma ideia de você estar usando atabaque para chamar eles, poucos pontos, ciganos quase não têm pontos na Umbanda. Percebam que era uma cultura muito estranha, assim, não é uma cultura que é muito difundida ali, por mais que você vê muito terreiro cuidando de cigano. E eu via aquilo e eu falava, meu, tem alguma coisa aí que me chama atenção. O meu desenvolvimento começou com a cigana Esmeralda do Oriente. Ela é uma cigana belíssima, ela dança, assim, lindamente, né? Eu sou médio de incorporação, esqueci de falar disso, inclusive. Ela é lindíssima, assim, ela pega a saia, ela dança, ela faz uma mexida com aquela saia que eu falo, gente, eu nunca na vida ia conseguir fazer isso sem estar incorporada com ela. Ela tem um sotaque mais espanhol, assim, mas você vê que é um espanhol querendo puxar para alguma outra língua, mas uma língua que a gente não entenderia, então ela acaba puxando um pouco por esse espanhol. Ela vem muito leve, muito bonita, assim, me traz uma autoestima muito grande. Trabalha com runas, trabalha com uma gama de pedras, assim, muito grande, com ervas. E o mais engraçado foi que durante o meu desenvolvimento foi muito falado sobre baralho cigano, sobre você ter mão de jogo, que você só podia jogar se tivesse essa permissão, que tinha alguns ciganos que via borra de chá, borra de café, que via runa, sabe, outras coisas, mas era falado tão superficialmente que eu confesso que aquilo me instigava. Eu ficava pensando, gente, mas os ciganos têm tanta coisa, mas é tão superficial. Vocês não falam da forma que deveria do povo cigano, né? Então eu comecei a perceber que eu precisava estudar sobre o povo cigano fora da Umbanda, fora daquele terreiro principalmente. E eu ainda não sabia o que era tiçara, né? Isso a gente tá falando de uns 4 anos atrás. Ainda não sabia
como que era esse processo de abrir uma tenda, mas eu comecei a querer muito estar em um terreiro que tivesse o povo cigano muito forte, muito fiel. Nesse terreiro, eu aprendi que os ciganos sempre precisavam de um oráculo para fazer um atendimento. E que tem todo aquele lado bonzinho, né, do cigano, que é muito trabalhador, mas é muito bonzinho. Mas dentro de mim falava que eu tinha alguma coisa errada, que não era bem assim. Então, estudando, eu comecei a perceber que o povo cigano realmente mexia com outras coisas. Só que na Umbanda, cigano que faz às vezes uma maldade, né, que é considerado uma maldade, um cigano que mexe com algo mais fiel, assim, por exemplo, mexe com a família, né? Não só com prosperidade, fartura, com caminhos de trabalho, mas mexe com a família, com saúde, com o negativo. Normalmente é conhecido como pombogira cigana e exu cigano. E por mais que eu tenha uma pombogira cigana, eu via que, sabe, fazia um pouco de sentido, assim, uma cultura com a outra. E o jeito que era dividido, né, estava meio estranho para mim. Então, eu acabei saindo desse terreiro por outros motivos, mas motivos mais pro lado Umbanda mesmo. Nessa saída, eu mantive ali uns cuidados, então eu acendia a vela, eu cultuava da mesma forma quem eu já conhecia. Em um desses dias que eu pedi para me conectar com a cigana Esmeralda, eu fiz uma oferenda para o povo cigano, coloquei uma vela para ela, pedi para ela se conectar comigo. Eu sou médio de visão, mas eu tenho principalmente visão sobre o futuro. Então eu tenho algumas revelações, né, que a gente fala, uma visão muito fiel do que vai acontecer e até em pouco tempo. Não é um futuro tão assim anos para frente. Com isso, eu vi uma cigana vindo até a mim. Essa cigana vestia rosa, ela tinha um lenço na cabeça e a Esmeralda estava do lado dela. Ela falava: a partir de hoje você vai trabalhar com essa cigana, você não trabalha mais comigo, eu não vou fazer mais parte dessa egrégora, porque o seu caminho não é aqui. E aí eu entendi que não era o meu caminho na Umbanda para cultuar os ciganos. Não que a Esmeralda não esteja mais em si comigo, mas ela não vem mais em terra, ela não tira oráculo, ela não trabalha, mas ela cuida ali do lado da Umbanda mesmo, assim, ela não é uma cigana que aceita, por exemplo, caixinha de som, ela realmente gosta dos dogmas ali da egrégora de Umbanda, tá? Mas ela me mostrou a Carmencita e falou que a partir daquele dia o meu desenvolvimento seria com a Carmencita. A principal parte de você ter um espírito que desce só na Umbanda e um espírito que desce só na Tsara é exatamente a diferença de energia. Onde na Umbanda você tem dogmas, tem orixás, tem aquele culto muito tradicional, você vai dividir o seu espaço com outras linhas. E a Tsara não. A Tsara, o culto é aos ciganos, independente. E até mesmo beduínos, tuaregs, achuvanes, os chinorris, que fazem parte também da tenda, eles têm o fundamento deles, a história deles, um montante de coisas que traz aquela egrégora dentro de uma tenda, coisa que não cabe a um terreiro, por exemplo. Então, eu aprendi a diferenciar a energia e também entender que aquela pulguinha atrás da orelha que eu tinha dentro dos terreiros era exatamente porque o meu lugar de culto ao cigano não era ali, né? Então, por exemplo, se a minha Chuvane chegasse a descer em terra dentro do terreiro, seria chamado provavelmente de pombogira cigana, porque ela traz muita magia, muita bruxaria, né? Então tem esse culto, né? Também tem o lado da minha cigana, né? Minha pombogira cigana trabalhar na Tiçara com outro nome, com outra energia, mas isso é um papo aí mais para frente para eu contar para vocês. Mas o fundamento da minha tiçara, quem trouxe foi a cigana Carmencita. No dia que a Esmeralda apresentou ela, eu não sabia qual era o nome dela, ela só tinha me falado que ela ia começar a fazer parte da minha vida, me mostrou ela, me mostrou até a energia dela, né? Eu vi a diferença que era. Ela é uma cigana muito pesada,
que muitas vezes se confundiria também com uma pombogira cigana pelo peso que é a energia dela. É uma energia de explosão que eu chamo, que inclusive em algumas tiçaras eles confundem com um chácara bloqueado, essa explosão, esse impacto, mas na realidade é por conta da energia expansora dela mesmo, assim. Não é algo que é fácil de lidar, até porque ela é chefe de uma tenda. Então é uma cigana muito experiente, uma cigana que sabe muito sobre magia, sobre cultura, sobre liderança. É aquela ideia de que ela sabe mexer muito bem a panela dela, para que ninguém meta a colher e queira mexer também. Então ela traz muito fundamento, traz muito conhecimento. Eles são um povo tão diferente, é um povo muito legal de se conhecer, assim, é um povo muito bonito. É muito legal eles trazerem fundamentos em vida pra gente. Então vocês vão perceber que alguns ciganos, somente se você estiver na Umbanda, se esses ciganos começarem a apresentar muito elementos da natureza, elementos de quando eles estavam vivos e querer uma magia, um oráculo muito diferente, vocês vão perceber que esse cigano provavelmente não é de Umbanda. E eles vão até ser chamados de Pombogira ou Exu, porque o fundamento deles vai ser mais pro lado da Tsara, que é um lado mais livre, um lado mais natural, digamos. Então, eles vão trabalhar diversos elementos, vão trabalhar, por exemplo, com terras e pedras naturais, que na Umbanda é designado para o povo de esquerda. Vão trabalhar com penas, trabalhar com galhos, com várias ervas diferentes, com cipó, com várias coisas assim, que você vê o povo de Umbanda trabalhando, mas normalmente cada linha ali tem o seu elemento. Eles não, eles vão usar tudo. Se é do fundamento deles, eles vão utilizar aquilo. Por exemplo, a minha cigana em vida, ela usava radiestesia. E eu sempre aprendi radiestesia, né? Eu tenho uma mesa cigana de radiestesia, que um dia eu vou trazer o conceito para vocês também, que é tipo assim, xodó dela, porque ela fazia isso em vida. E se eu falasse dentro de um terreiro que a radiestesia fazia parte da minha vida por conta da minha cigana, eu provavelmente seria zoada. Não é nem julgada, é zoada, porque muito dos conceitos que estavam ali dentro não cabia ao culto. Então, realmente é um vídeo para que vocês entendam aquela essência, a essência do médium mesmo, a visão do médium, de como que pode estar errado o lugar que você está, para o culto que você deve seguir. Se você está num lugar tão limitado e que tudo julga e que tudo fala que é difícil, duvide, vai estudar, estude a cultura, estude a magia, o povo, né? Não é a obrigação de todo sacerdote saber que existe a Tissara, mas respeite. Respeite o seu filho que está cultuando algo sagrado para ele, né? Talvez para você não seja, mas para o seu filho seja. Convido vocês a conhecerem um pouco mais do povo cigano a partir desses 30 vídeos. Vou falar sobre clãs, sobre a magia cigana, sobre o processo de sair da Umbanda para ir para o povo cigano, os oráculos, falar diversas coisas aí para que vocês possam aprender cada vez mais sobre esse povo e entender até se assemelha um pouco à jornada de vocês. Para quem tem interesse de saber se tem caminho de Sara, se faz parte disso, aqui embaixo na descrição tem o link, tá? E tem também um número para jogar comigo, né? Eu faço diversos tipos de oráculos, também tem a radiestesia, que você pode se descobrir os seus caminhos na magia, não só com o povo cigano, mas no geral, e o que você pode fazer aí na sua caminhada espiritual. Então, para quem estiver interessado, deixo aí o contato. E até mesmo se você tiver alguma dúvida e quiser tirar, pode entrar em contato comigo. Até o próximo vídeo e optcha. Fiquem bem, meus amores.